Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje é dia 8 de setembro de 2023, falaremos sobre Disney versus a TV a cabo. Vamos comentar também sobre a greve dos atores e roteiristas de Hollywood e, por fim, a consequência dessa greve e os resultados da Warner Bros. Discovery. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre fusões, a gente vai comentar sobre Pets e Cobase e Mobile e Tokstok. Por fim, para discutir um pouco aqui com os meus colegas de bancada, a gente vai falar sobre o caso da 123 milhas. E, para me acompanhar nessas discussões, nessas análises, estou aqui com o nosso instrutor de negociação e estratégia da BTC, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, colega de bancada, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando aqui esse podcast. Vai ser um prazer compartilhar um pouco dessas fusões, dessas estratégias e boas negociações que a gente tem acompanhado aqui nas últimas semanas. Vários relatórios saindo e, poxa, avaliar tudo isso, eu fico bastante grato aqui. Queria agradecer ao Habib, ao convite e à BTC por mais essa oportunidade. Eu também, viu, Yuri? Eu tirei um breve recesso de 2 semanas, a gente ficou 2 semanas sem episódio. Eu precisava daquelas férias, certamente, mas eu vou dizer que eu fiquei com um pouco de saudade da gente gravar aqui, viu, pessoal? E com a gente também, nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta também. Fala Habib, fala Yuri, ouvintes, espectadores do BTC Journal. É um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Olha, Habib, você acabou de comentar de férias, né? Confesso que vou tirar férias mês que vem também. Estou ansioso para poder descansar um pouquinho, mas enquanto as férias não chegam, bora lá. Hoje o conteúdo está bem interessante. Pois é, e falando em férias, né, Gui? Quando a gente está de férias, a gente costuma ficar um pouco mais tranquilo, de pernas pro ar, e muita gente aproveita para assistir TV. E quando você vai assistir TV, imagina você tá lá com a sua TV a cabo, que você paga uma fortuna todo mês para poder ter acesso a uma série de canais. E aí você tá louco para assistir o US Open, um torneio importantíssimo de tênis. E quando você vai lá e sintoniza na ESPN para poder assistir o seu jogo, o canal tá indisponível. Já pensou nisso? Olha só o que está acontecendo. Essa notícia eu peguei do Brasil Journal. Interrompemos nossa programação. A TV a cabo em guerra com a Disney. A gente vai começar falando um pouco sobre negociação. Tema que a gente trabalha bastante no General Business Program. Os alunos do curso nesse semestre já tiveram as aulas, seja comigo, seja com o Yuri, seja com a Mayara ou com outros instrutores aqui dessa disciplina na BTC. E a gente discute bastante sobre poder de barganha, mapeamento de interesses, limites e outras estratégias. E eu vou trazer algumas delas com essa notícia. Basicamente, a reportagem trata do impasse nas negociações entre a Charter Communications, gigante de TV a cabo nos Estados Unidos, e a Disney. Vamos do começo. Qual a relação entre elas? Bom, uma das unidades de negócio da Disney é a parte de conteúdo e canais de TV, dentre eles a ABC e a ESPN, além da Disney, claro. Eles têm como clientes nessas frentes as grandes redes de TV a cabo, sendo uma delas a Charter, que possui aí no seu portfólio a Spectrum, que é um dos principais serviços de TV a cabo nos Estados Unidos. O cidadão lá adquire uma assinatura da Spectrum, valor hoje em torno de US$ 120 por mês, e com ele espera determinados canais, assim como acontece aqui no Brasil com Vivo, Claro, Sky, dentre outros provedores. A Charter, ela paga para a Disney para poder passar seus canais no serviço e assim atrair consumidores e aumentar sua receita. Mas a situação não está tão boa para eles. Segundo a reportagem, eles saíram de 99 milhões de assinantes em 2016 para 72 milhões esse ano, e a tendência é de queda. Os canais da Disney estão entre os mais populares do serviço, e há um alto risco de perder mais assinantes caso a Spectrum decida, ou a Charter decida tirar os canais da empresa do serviço. Acontece que a Disney ela quer um reajuste no valor para disponibilizar seus canais e a Charter, obviamente, não quer pagar.
Um segundo ponto do impasse é que a Charter teria sugerido a criação de pacotes mais baratos, sem os canais esportivos, por exemplo, que é uma coisa que não acontece muito nos Estados Unidos. A Disney não topou. Um terceiro ponto é a disponibilização dos streamings da Disney no serviço, só que sem custo. Hoje, o Disney Plus, por exemplo, ele é disponibilizado dentro do Spectrum, só que o cliente tem que pagar um adicional, no caso $8, para poder ter acesso ao serviço. A Spectrum gostaria que isso fosse gratuito. E a Disney também não quer. E aí já temos um impasse. O que aconteceu? Essa semana, a Charter tirou os canais da Disney do ar do Spectrum, até algum acordo acontecer. Com isso, os usuários perdem, além do US Open, eles perdem também, por exemplo, os jogos universitários de futebol americano. E se o impasse durar mais tempo, vão perder até a NFL, que é o torneio principal de futebol americano. Além, claro, da ABC, da Disney e de outros canais. Bom, vamos lá. Qual que é o poder de barganha da Charter? Acredito que é razoavelmente baixo. Situação de perda de clientes. Eles querem os canais da Disney porque atraem mais clientes e parecem não demonstrar boas alternativas em caso de impasse. Eles podem negociar com a Apple ou outros criadores de conteúdo, mas aí talvez o impasse só troque de empresa. Ou eles podem abandonar o segmento, dado que eles têm outras unidades de negócio, a gente vai ver daqui a pouco nos resultados deles. E quais são os interesses a mapear? Certamente, pessoal, manter a Disney como parceira é um interesse, dado que a Disney é interessante para a parte do público que consome o Spectrum. Outra coisa que é claramente importante para eles é o aumento no número de assinantes, com a opção de manter esse modelo de negócio. O bloqueio dos canais da Disney serve como pressão para forçar a empresa de entretenimento a avaliar o seu próprio poder de barganha. Então, ao pensar, bom, bloquear os canais é ruim porque aflige os interesses da própria Spectrum. Pois é, mas agora eles estão tomando um caminho para que a Disney avalie o seu poder de barganha. E aqui a gente tem uma análise dinâmica de poder de barganha. E a Disney, como que a gente pode pensar o poder de barganha da Disney? Bom, a Disney ela está com alguns problemas de resultado. A gente também vai dar uma olhadinha rápida nos resultados da Disney, mas as ações, por exemplo, negociam na mínima desde 2014. Só que a Disney, como alternativas, ela pode divulgar seus conteúdos nos seus streamings ou em TVs a cabo concorrentes da Spectrum. Ou seja, a gente observa que o poder de barganha se constata nas alternativas de cada um, que é a análise que a gente faz e a gente chama de BATNA dentro dessa análise. É uma análise dinâmica, muitas vezes complexa. Aqui eu acredito que esse poder ele pende um pouco mais para o lado da Disney, apesar das dificuldades de resultado e das ações que ela passa. Mas nessa negociação especificamente, me parece que a Disney tem alternativas um pouco mais sólidas. Vamos dar uma olhada no resultado das empresas, só para ter uma ideia. A Charter Communications também tem capital aberto nos Estados Unidos, divulgou o resultado do segundo TRI de 23, com uma receita de 13,6, quase 13,7 bi de dólares, um aumento de 0,4% em relação a 22, quase andando de lado. A parte de internet é a maior representatividade da sua receita, com 42%, cresceu 3%. Vídeo, que é a parte de TV, caiu 6,6%, mas ainda representa 31% da receita, ou seja, é bem relevante para a empresa e tem caído constantemente. Com isso, a divisão de anúncios, que também envolve a parte de vídeo, também ela é representativa, se refere à TV e até aumentou, mas ela é bem pouco representativa na receita total, cerca de 5%. Aí tem outras divisões, pequenos e médios negócios, enterprise, serviços mobile e tal, que também são menores. O EBITDA ajustado foi de 5,5 bi, que dá uma margem de 40,4%, que andou de lado em relação a 2022, o segundo TRI. E teve lucro líquido de 1,2 bi, 9% de margem. É uma empresa que gera caixa, teve um free cash flow de 668 milhões, mas altamente endividada. Hoje ela está com uma alavancagem, ou seja, uma relação dívida líquida por EBITDA, se eu pegar o EBITDA ajustado e anualizar, de cerca de 4,4 vezes, que é um número não tão desejável. Já a Disney, sua contraparte nessa negociação, teve uma receita no segundo TRI de 22,3 bi, um aumento de 3,8% em relação a 22,
parte desse aumento bem representativo está relacionado aos parques, também na saída da pandemia e tal, porque a parte de mídia e entretenimento caiu 0,8%. Não muito, mas caiu um pouquinho. Só que TV, especificamente, dentro dessa unidade, caiu 7%, enquanto streamings e canais diretos subiram 9%. Então a gente vê que ela está reforçando essas alternativas de canais diretos. No lucro operacional, a gente tem um lucro total operacional de 3,6 bi, sendo que mídia e entretenimento corresponde a 1,1 e os parques, experiência e produtos 2,4. Dentro de mídia e entretenimento, no lucro operacional, a TV caiu 23% e os canais diretos subiram 52%. O problema é que os diretos ainda têm margem negativa, apesar de ter melhorado muito. Só que a TV tem caído constantemente. A empresa teve prejuízo líquido no segundo TRI de 460 milhões, porém gerou bastante caixa, 1,6 bi de free cash flow. A gente vai continuar acompanhando essa negociação até para poder compartilhar nas próximas turmas, né, Yuri? Porque é um caso bem legal de análise de poder de barganha. Vamos seguir para a próxima notícia e a gente vai falar ainda sobre entretenimento, mais especificamente sobre greve. Aqui eu peguei duas notícias, uma do Valor Econômico, onde a notícia fala sobre roteiristas de Hollywood rejeitam proposta de estúdios na nova rodada de negociação. E uma notícia da Forbes também, alerta vermelho, indústria de games também pode parar a qualquer momento. E eu imagino que isso pode ter a ver com inteligência artificial, que é o tema quente desses últimos meses. Eu queria que o Yuri esclarecesse um pouquinho sobre esse tema. Vamos lá, Habib. Salvo engano, a gente não comentou aqui no News ou no BTC Journal sobre essa greve dos roteiristas de maneira mais criteriosa ou um pouco mais de detalhes. Mas vamos lá. Aproveitando a oportunidade, né? Vamos falar sobre isso. Bom, os roteiristas, eles começaram uma greve em maio de 2023 e os atores começaram uma greve em julho de 2023. Hoje, o poder de barganha dos roteiristas é muito alto, Habib, dado que a inteligência artificial não está muito desenvolvida. Bom, eles se reuniram, os roteiristas e os contratantes, né, os estúdios, para discutir um possível acordo que atendam aí as expectativas de ambos. São melhorias nas condições de trabalho, no geral. Tempo mínimo de contratação, então, garantia de que você fique na empresa. Controle sobre o uso da inteligência artificial é o principal ponto. Escala de aumento salarial, ou seja, quanto que vai aumentar seu salário e aumento do número de colaboradores. De verdade, isso vai absolutamente contra toda e qualquer gestão de empresa. Olha, eu vou te estabilidade, tá parecendo, sei lá, cargo público. Estou te dando todas as garantias, qual é a obrigação, né? Mas, enfim, não estou aqui defendendo os estúdios, tá? Só estou analisando os fatos. Bom, quem participou dessa reunião recentemente, essa semana, na verdade? Bob Iger, diretor da Disney, o Ted Sarandos, que é o diretor da Netflix, outros executivos da Amazon, Paramount, Warner Bros. And Discovery, e lideranças do Writers Guild of America, o WGA, o sindicato que representa os roteiristas. Bom, dois problemas foram encontrados para que esse acordo saísse. Ele não saiu ainda, dado que a greve não acabou. O sindicato dos representantes dos roteiristas achou pouco e pediu uma proteção adequada aos roteiristas. Vulgo, não use a inteligência artificial para nos substituir. Vazamento dos termos do acordo, então, basicamente potencializando rachas na categoria dos roteiristas. Para a gente entender um pouco do que é pedido, qual é o impacto financeiro dessa pedida, o valor estimado para os estúdios, o quanto vai onerar os estúdios, foi calculado entre 430 milhões de dólares e 600 milhões de dólares por ano. Então é bastante dinheiro, né?
algo em torno aí de 50 milhões por mês, é muita coisa. E no meio disso tudo, a indústria de games entra nessa onda, também se defendendo contra a inteligência artificial. As práticas utilizadas por estúdios e plataformas de streaming, bem como o uso da inteligência artificial, como eu falei, é o ponto-chave dessa discussão. Claro que isso impacta aí nessa indústria e tem causado prejuízos significativos às pessoas que prestam serviços a estes negócios. Um parêntese aqui. Pessoas que já declararam em seus testamentos, em seus anúncios, em seus contratos, que não concordam que as suas imagens sejam manipuladas por inteligência artificial. Vou citar 4 famosos: a cantora Madonna, o Robbie Williams, o Keanu Reeves e o Samuel Jackson. Essas pessoas, nenhuma deixa mexer com inteligência artificial. Eles se defendem. Uma delas, inclusive, declarou que até 25 anos depois da morte dele, não pode usar inteligência artificial para manipular a sua imagem, a sua voz. E aí, ouvintes, Habib, Goraeb, o que eu tenho pensado aqui? Vamos analisar, a gente já deve ter, eu não sei se vocês já fizeram, eu fiz alguns testes de voz para falar em outras línguas com proficiência. Ao falar e ser gravado falando português, tem algumas frases padrões, algoritmos de inteligência artificial escutam a nossa voz e falam com o nosso tom de voz, com a nossa voz, né, conhecida aqui, em outra língua. Isso substitui, por exemplo, as pessoas que fazem dublagem nos filmes. É um emprego que vai acabar nos próximos meses ou anos, a não ser que a inteligência artificial seja definida como não utilizável. Bom, eu defendo o uso de inteligência artificial, mas há um desafio de até onde eu posso chegar com isso, até onde vai impactar negativamente nas profissões e na capacidade das pessoas de desenvolverem, serem criativas e capazes de criar novos negócios, novos conteúdos. Essa é a minha opinião sobre este modelo. Concordo, mas temos que entender os limites, isso tem que ser amplamente discutido. Por enquanto, dado que a inteligência artificial não está desenvolvida e ainda não consegue substituir o ser humano neste setor, o poder de barganha dos roteiristas, dos gamers e contra os estúdios e os produtores ainda é grande, mas ela tende a diminuir. Fala aí, o Gui quer complementar alguma coisa sobre a notícia. Não, o Yuri comentou sobre inteligência artificial e testes, né? E aí eu me lembrei, cara, na Geek Hunter, a gente utiliza o Google Meet para fazer reunião. Ah, Siri se enfiando aqui. A gente utiliza o Google Meet para fazer reunião. E a gente atualmente tem pessoas na empresa que não falam português. E tem pessoas que não falam inglês. E aí tem um problema na hora de fazer a reunião. Dá para você fazer, por exemplo, uma reunião em português. E aí, igual tem no vídeo do YouTube, você liga a legenda, você pode ligar a legenda no Google Meet e ele capta o áudio e já traduz. Então a gente está fazendo a reunião em português, tem alguém que não fala português, só fala inglês na reunião, ele consegue colocar a legenda aí em inglês real time. Fantástico, né? E assim, não dá pra você querer, IA, não sei o quê, cara, não tem, tipo, é genial, puta feature, é perfeito? Não é perfeito ainda, mas é o suficiente pro cara conseguir entender e acompanhar a reunião do jeito que ele não conseguiria, porque não fala português. Pois Ô, é, e Gui, olha que até o 5G deve fortalecer isso em tempo real pela velocidade e a queda da taxa de latência. Então, a gente está falando de uma série de tecnologias que vão permitir avanços interessantes em comunicação, aqui é o exemplo que a gente está dando, mas tem um problema em relação aos trabalhos que podem ser eliminados. A ideia é que essas pessoas tenham outras funções, eventualmente, talvez. Fala, Yuri. e aí entram oportunidades de você se desenvolver em outras áreas, de você conhecer a inteligência artificial e aprender a usar ela a seu favor. Então, vai surgir outros negócios, outras oportunidades que você vai precisar de conhecimento para achar o seu lugar no mundo.
mas ir contra esse tipo de ação, de oportunidade, eu não sei se é o melhor a se fazer nesse momento. Eu costumo usar uma frase que nem todo mundo concorda, mas quando não pode com eles, junte-se a eles, né? É o caso da inteligência artificial, na minha opinião, Habib. Eu só complemento que, na minha visão, nada vem de forma natural. Então, existe um movimento liderado por grandes empresas que fortalece e fomenta a utilização de inteligência artificial, não é algo da natureza humana, etc. E esse movimento talvez seja muito forte mesmo, e como o Yuri falou, talvez não tenha muito como a gente lutar contra, e a gente deve, em vários casos, se adaptar. Agora, tem várias situações em que a inteligência artificial não ajuda. Eu gosto muito de comentar sobre isso. A inteligência artificial não vai criar uma batata para que você se alimente. Então, para se proteger, e aqui a gente volta a falar sobre o tema de negociação e poder de barganha, para se proteger de eventuais problemas relacionados ao mercado de trabalho por inteligência artificial, vale a sugestão de criar habilidades, competências, etc., onde a inteligência artificial vai ter muita dificuldade de adentrar. Aqui a gente está falando de relacionamentos humanos, de comunicação tete a tete, isso aqui é muito importante, e de habilidades que envolvem necessidades humanas. Isso aqui vai ser talvez chave aí para algumas pessoas poderem se manter ativas quando tiverem medo que o seu emprego seja eliminado com inteligência artificial. Por exemplo, roupa. Essa camiseta, essa tech t-shirt da Insider aqui, ela pode até, no caso, acredito que não, né? Mas pode até ter sido o seu design criado, etc., por inteligência artificial, mas a roupa é física, ela serve para te dar conforto. Primeiro que ela não amassa, então é muito bom. Na verdade, ela amassa, mas ela desamassa no corpo, então tá tranquilo, você não precisa passar. Ela é anti-odor, ela é fácil de você guardar, lavar, etc. Então, é excelente a tecnologia têxtil, vale muito a pena. E para você, que assim como eu, é mão de vaca e não gosta de gastar e postergou até agora a aquisição da sua tech t-shirt ou da sua underwear, da sua cueca, da sua roupa, enfim, o que quer que seja da Insider, é bom que você aproveite agora porque chegou o seu momento. Você que não gosta de gastar, que segue a filosofia de Július, de todo mundo odeia o Cris, né? O desconto é sempre maior quando você não compra. Agora você tem 15% de desconto nas peças da Insider e esse desconto vai até dia 17 de setembro, porque estamos na semana do cliente. Então, aproveita. A gente baixou o desconto, mas ele vai subir, né? O desconto vai ser menor depois dessa data, então aproveita. Você que nunca comprou nenhum item, porque, eu não queria gastar, etc. Enfim, é esse o maior desconto possível, pelo menos até o momento, que a gente consegue oferecer através do cupom BTC15, ok? Você entra no link na descrição e pode utilizar o cupom para sua compra inteira em qualquer produto da loja. O link está aqui na descrição, o cupom também. Dá uma olhada lá no site da Insider Store. E aproveitando que a gente fez esse breve intervalo, as inscrições para os nossos cursos estão abertas para as turmas de 2024, mas temos uma turma do nosso curso de pricing agora em outubro. Aproveite, se quiser se desenvolver em temas de willingness to pay, psicologia do consumidor, vários temas de estratégia de precificação de produtos, serviços, dá uma olhada, o link também está na descrição. E para os outros cursos, vai lá, General Business Program, Strategy and Finance, os cursos estão bombando. Daqui a pouco a gente vai ter turmas lotadas, hein? Então fica atento e atenta. Bom, vamos seguir. Acho que até aproveitando o que o Yuri comentou sobre a greve dos roteiristas, eu peguei essa notícia do Valor Econômico. Warner Bros. Discovery corta metas por efeito da greve de atores e roteiristas em Hollywood. Olha, pode até parecer que a greve dos atores e roteiristas seja meio cômica, parece pouco importante, mas tem empresa grande revendo previsão de resultado por causa disso. É o caso da Warner Bros. Discovery. A dona da Warner Bros., CNN, HBO, DC Comics e outras marcas alterou sua projeção de EBITDA devido ao arrasto da greve. Como a greve está durando mais do que eles imaginavam, eles fizeram uma revisão que não foi nada irrelevante, 500 milhões de dólares para baixo, quase 5% dos 10,5 a 11 bi projetados anteriormente.
É isso, e isso acontece mesmo com o sucesso absoluto, estrondoso da Barbie, o filme da Barbie, que foi muito além das expectativas. É o filme de maior faturamento do estúdio Warner Bros., ultrapassando o último Harry Potter, que eu lembrei agora, até porque tem os livros na estante do Yuri aqui, né? Tá até em ordem, se eu não me engano. O último Harry Potter tinha sido o filme de maior bilheteria da Warner Bros. E Barbie ultrapassou, chegou a 1,3 bi de dólares em bilheterias. Olhando rapidamente os resultados da empresa no segundo TRI, ela teve uma receita de 10,4 bi, 4% de queda em relação ao resultado de 2022 pro forma. Então, o que é um resultado pro forma? Um resultado fictício, porque a empresa ela fez uma fusão e até aquele momento não tinha os resultados oficiais divulgados pós-fusão. Então, a empresa faz uma adaptação dos resultados para poder fazer um comparativo. Nesse comparativo, ela teve uma queda de 4% na receita, que é algo que está atingindo uma parte dos streamings. O EBITDA ajustado foi de 2,1 bi, esse subiu também no Proforma de 2022, 16,7%, e um lucro líquido, que na verdade é um prejuízo de 1,2 bi. Apesar do prejuízo, também gerou caixa, 1,7 bi de dólares gerados em free cash flow. Assim como a Charter, que a gente viu a alavancagem, a Warner Bros. Também é uma empresa altamente alavancada, ela tem uma dívida líquida de 44,7 bi, e uma relação de dívida líquida sobre EBITDA, usando este EBITDA ajustado anualizado, de 5,3 vezes. Isso se deve também à aquisição da Discovery naquela época, que exigiu uma série de recursos adicionais da empresa. Bom, vamos seguir para o próximo tema. Agora a gente vai falar sobre fusões. São várias fusões. Uma que não está no tópico deste episódio, inclusive envolve nosso colega aqui, Guilherme Goraeb, mas a gente vai trazer em outro episódio. Vamos falar agora sobre uma notícia do Brasil Journal, que envolve uma fusão que pode acontecer. Brasil Journal, porque a Pets e a Cobasi deveriam se fundir, falando aqui do mercado pet, que eu sei que o Gui gosta bastante, e que o gato dele vira e mexe, fica em cima do teclado e aparece aqui no BTC Journal. Não sei se ele está presente aí, mas eu queria que o Gui comentasse um pouco sobre essa possível fusão. Boa. Tá aqui sim. Daqui a pouco vamos ver se ele invade a nossa transmissão. Vamos lá falar de fusão. Eu queria, antes até de falar sobre essa fusão em específico, falar um pouquinho sobre tipos de fusão e aquisição, né? Eu estava pensando sobre esse tema ontem e acho que dá para a gente separar em três, né? A gente tem um primeiro tipo de união de empresas, que seria quando a gente tem duas empresas fortes, com boas margens, crescendo, que se juntam para ampliar o domínio de mercado e melhorar as margens. Acho que um bom exemplo aqui foi a fusão das redes de farmácia Raia e Drogasil. A gente tem um segundo tipo de fusão, que é quando tem uma empresa mais forte e outra com resultados mais fracos, e a empresa em posição de vantagem aproveita o valuation descontado, né? Aproveita a Black Friday no valuation da outra empresa e faz uma ótima compra de oportunidade, muitas vezes também aproveitando isso para consolidar o mercado. E aí que acho que um bom exemplo foi a junção da Sadia com a Perdigão, que resultou na criação da BRF. Para quem não lembra, né, a Sadia era a marca mais forte, mas foi a Perdigão quem comprou a Sadia, porque a Sadia quebrou uma estratégia de especulação de câmbio, né? Fez CFO lá, enfim, fez uma estratégia não muito exitosa. E, por fim, a gente tem a união de duas empresas que estão na bacia das almas, que estão lutando para sobreviver, dois negócios que não estão funcionando de maneira rentável separadamente, que vão tentar juntos, integrando as operações, virar uma empresa viável. É como se a gente juntasse dois péssimos hábitos, como sedentarismo e alimentação à base de fast food, e achasse que vai sair um atleta dessa combinação. Aqui tem vários exemplos também. Tem Brasil Farma, tem Ricardo Eletro com Insinuante, West Wing com Zarpo, né? Uma farta literatura aqui. Bom, falando de tipos de fusões e aquisições, agora vou falar de Pets e Cobasi e eu deixo para vocês aí especularem em que tipo que ela se encaixa aqui, né? Se é forte com fraco ou fraco com fraco.
A Petz e a Cobasi são empresas que têm expandido a sua presença física no Brasil com a tese de consolidação de um mercado extremamente pulverizado, que é o varejo de produtos para animais domésticos. Ambas possuem mais de 200 lojas e faturam acima de 2 bilhões de reais cada uma. As margens são positivas, são cerca de 48% de margem bruta e 11% de margem EBITDA para Petz, que está um pouquinho à frente da Cobasi nesses indicadores financeiros, cerca de 2 pontos percentuais em cada um. As duas empresas são as maiores varejistas de produto pet e a fusão de ambas criaria um líder de mercado com cerca de 15% de market share e um faturamento na casa dos 5 bilhões e mais de 450 lojas. Com isso, eles seriam cerca de 5 vezes, em termos de faturamento, quem hoje é a terceira maior empresa, que é a Petlove, que atualmente fatura 1 bilhão de reais, super focado em e-commerce, né, com algumas poucas lojas físicas que eles, inclusive, diminuíram o ritmo de abertura porque gasta muito dinheiro, né? Tava queimando muito caixa abrindo esse monte de loja. A pressão por fazer a fusão nesse momento é justamente para poder planejar melhor a abertura de novas lojas, evitando abrir uma loja muito perto da outra. Qual que é o problema disso, né? Você acaba canibalizando as vendas de uma loja com a abertura da outra. Uma rouba a venda da outra, né? Invade a geografia da outra. E com isso, a loja vende menos, né? Cada loja vai acabar vendendo um pouquinho menos do que o que poderia. E todo aquele investimento, aquele CAPEX feito para construir as lojas, ele não vai ter um retorno tão bom. Então, isso acaba reduzindo o ROIC, né? O retorno sobre o capital investido das empresas. Então, o entrave atualmente, aparentemente, é o valuation das empresas. E o valuation de ambas tem sofrido aí no pós-pandemia. A Pets tem capital aberto, o que significa que o valuation dela acaba sendo atualizado com uma frequência muito mais alta. Ela está sendo negociada hoje a 2,4 bilhões de reais, o que implica num múltiplo, na minha opinião, um pouco exprimido, um pouco comprimido, de 4,6 vezes o EV/EBITDA. Já a Cobasi tem o capital fechado. E na última vez que ela levantou capital, que foi em abril de 2021, ou seja, mais de 2 anos atrás, ela foi avaliada em 3,8 bilhões de reais. Valor que, inclusive, já foi reduzido pelos fundos. Os fundos que investiram nela já corrigiram esse valor em cerca de 10, 15% nos seus balanços. Pelos números do negócio, né, de ambos os negócios, me parece que a gente está olhando para uma fusão de iguais aqui, né? Apesar da Cobasi estar com um valuation maior, né, mas também mais antigo. Ou seja, talvez o que está faltando para o negócio acontecer é os acionistas da Cobasi reconhecerem que o valuation da empresa, infelizmente, não é mais do que foi na última rodada. E se essa união ocorre com troca de ações, ninguém corre o risco de fazer cash out em um momento de baixa de mercado, né? Porque se você vende a participação agora, pode ser ruim, porque o valuation está ruim. Mas se você une as duas empresas, não tem problema, né? Depois você vai vender participação num momento melhor. Isso, claro, sem mencionar eventuais desavenças e desentendimento entre controladores. A gente sabe que às vezes empresas que são competidores diretos, né, podem criar uma certa animosidade uma com a outra. Acho que tem algo a costurar ali do ponto de vista relacional também, né? Bom, as duas empresas já contrataram assessores financeiros para auxiliar nas negociações, né? Itaú BBA e Morgan Stanley estão em campo aí tentando fazer essa fusão sair. E eu acredito que ela deve sair, tá? Pelo menos pensando economicamente, parece fazer muito sentido para todos os acionistas aí. Na pessoa física, eu fico triste aqui porque o preço da ração dos gatos aqui tem disparado ultimamente e do ponto de vista de competição, isso não vai me ajudar, né? Mas acho que para os acionistas vai ser bom. Boa sorte, nada como ser atingido pela tendência do monopólio, né, do qual a gente dificilmente escapa, na verdade. Mas, de fato, são duas empresas que vêm crescendo bastante no mercado, altamente crescente, e vamos ver como que eles lidam com essa fusão. Provavelmente, eu acredito que acontece, e acontecendo, acho muito difícil que o CAD bloqueie de alguma maneira, pois, como o Gui comentou, é um mercado pulverizado. A gente, claro que tem grandes players, mas ainda assim tem uma pulverização razoável que dificulta um pouco a tese de
monopólio. Mas é claro que existe um poder de barganha interessante, tanto do ponto de vista vendedor como do ponto de vista comprador. Vamos seguir para a próxima notícia. A próxima notícia aqui também trata de uma fusão, um acordo, e aqui eu peguei do pipeline do valor. Mobile e Tokstok acertam termos de fusão. Yuri, queria que você comentasse um pouco, dado que você tem alta experiência nesse setor. Vamos lá, Habib. Sim, né? Eu trabalhei nesse setor por 4 anos da minha vida, e agradeço isso também publicamente aqui. Como costumo dizer, que foi o meu MBA na prática, assim, trabalhar numa startup que cresceu até o momento do seu IPO. Bom, a Mobile, ela fez uma abertura de capital em fevereiro de 2021. O IPO foi precificado em R$ 21 por ação, levantou 812 milhões de reais, no momento que o mercado estava comprador para empresas de tech, varejo tech, estava super bem, praticamente todas em alta. Em setembro de 21, a ação, infelizmente, já tinha derretido 50%. Em março de 23, caíram de novo, depois do quarto trimestre de 22 ser divulgado. Em agosto de 2023, recentemente, o processo de turnaround tem sido feito e dado certo. O prejuízo líquido caiu 38% em períodos comparáveis. E setembro de 23 agora, a ação está em torno de R$ 4. Isso só para a gente ter um overview da Mobile, empresa sobre a qual a gente já falou muito aqui nos nossos podcasts. E está passando por um processo de reestruturação que tem dado certo e os financials têm apresentado isso para a gente. Bom, a Tokstok, ela tentou abrir capital na mesma época que a Mobile, junto com o Westwing, inclusive. O valuation pedido pelo fundo de investimento, estimado ali pelo Carlyle, era algo em torno de 3 bi de reais. O mercado estava disposto a pagar 2 bi de reais e isso não acabou acontecendo. A Tokstok não abriu capital. Mobile e Westwing abriram. Em meados de fevereiro de 2023, há 6, 7 meses atrás, problemas foram anunciados na Tokstok, por exemplo, para pagar aluguel. Provavelmente um dos maiores ofensores do P&L, o warehouse rent, né, o custo de ocupação da Tokstok, dado que ela é fomentada em sua maioria por lojas físicas. A Tokstok hoje tem algo em torno de 350 milhões de reais em dívidas, e o fundo Carlyle, ele injetou 100 milhões de reais para ajudar no capital de giro e recuperar a empresa, tirar ela do buraco por um tempo. Bom, a oportunidade aqui de crescimento e de captura de sinergia é super alta. É um mercado hoje, para quem não conhece, que movimenta algo em torno entre 80 e 100 bi de reais oficialmente. É um mercado que tem bastante movimento extraoficial, empresas que não emitem nota, coisas mais artesanais e pessoas que, de fato, sonegam. Mas o mercado declarado aí é algo em torno de 100 bi. De 10 a 15% é tomado pelo mercado virtual, pelo varejo de e-commerce. Entre 85% e 90% é o varejo físico. Por que eu estou contando sobre o tamanho do mercado? Até para completar a análise do nosso colega aqui de BTC, o Renato Aracaki. Ele olhou os financials da Mobile e mostrou por que na expectativa dele é uma fusão de risco, é uma fusão difícil de dar certo, né? Ele até comenta no final da análise que misturar água limpa com água suja, você vai ter mais água suja. É difícil de limpar. Bom, precisa aí ter algumas ações para melhora. A minha opinião é a seguinte, em relação a essa fusão. Dado que a Tokstok, apesar da dificuldade, está na parte de mercado que representa aí cerca de 80%, que é o varejo físico, na sua maioria, e a Mobile está no varejo do e-commerce, tem um share bastante interessante, e quer crescer para o varejo físico, a captura de sinergia, de fato, ela pode acontecer, ela é desafiadora,
ela vai encontrar aí alguns problemas e algumas limitações. Inclusive, um parêntese aqui, quando a gente analisa a Mobile, desde a abertura de capital, o IPO, a gente vê que uma das vias de crescimento da empresa é crescer em loja física. E quando você cresce por loja física, você aumenta CAPEX, você aumenta pessoas, e crescer vendas, você não consegue diluir os custos fixos, você acaba aumentando os custos fixos. Óbvio que o mercado pune isso, né? Porque faz uma análise relativamente fria sobre essa ação, mas a Mobile chegou aí a 17 lojas próprias e 3 lojas franquias, né? Franqueadas. Este modelo de franquia é o que a gente comenta aqui, Habib, Gora e ouvintes, sobre o modelo do Madeiro, que é uma saída, talvez, para o Madeiro para tornar os financials melhores. A Mobile já tem ido para este caminho. Quem sabe eles não compram, retrofitam ou reposicionam as lojas nessa fusão da Tokstok e vendem para franqueados, diminuem CAPEX, diminuem custos operacionais, diminuem custos de warehouse rent, né? O custo de ocupação aí das lojas físicas. Mas é desafiador crescer por loja física e aumentar a rentabilidade. Bom, de novo, o problema aqui em juntar essas empresas fazer essa reestruturação aí, dado que a Tokstok tem bastante dívida. Mas, dado que as operações são complementares em termos de canais, físico do Tokstok e e-commerce bem desenvolvido pela Mobilic, é o conceito de NVB, né? Empresas nativas do e-commerce, empresas nativas da internet, indo para o varejo físico, indo agora ganhando muita escala, expandindo muito o negócio, apesar de estar fundindo com uma empresa com dívida, uma empresa com dificuldades de pagar aluguel e afins. Quando houver a junção desses dois balanços, a gente vai conseguir analisar qual é o potencial ganho, quais são essas possíveis sinergias. Nem Mobile, nem Tokstok anunciam como factível essa fusão, eles não se posicionam sobre a notícia, mas os rumores são desde aí do começo do ano e, poxa, bastante chance disso acontecer. Eu torço para que dê certo. É, a missão, a visão da Mobile é tornar móveis de design acessíveis e baratos para as pessoas, ou custos mais acessíveis para as pessoas. Todos nós queremos ter as nossas casas, os nossos móveis, um ambiente gostoso para trabalhar. Eu torço de verdade para que dê certo. Tenho muitos amigos em ambas as empresas e que isso aconteça e que uma empresa que está em reestruturação, com dificuldade, que é a Mobile, e uma empresa que está com dívida, que é a Tokstok, que eles de fato consigam capturar essa sinergia e que não acelerem a quebra, a bancarrota de ambas, e sim consolidem parte do mercado de imóveis e que a gente possa aí continuar comprando pela internet ou no físico, na multicanalidade e atender as nossas expectativas como cliente. Boa sorte a Mobile, boa sorte a Tokstok e que essa fusão aconteça de fato, apesar de não ser anunciada aí por ambas como factível ainda. Acho que eles não assinaram um contrato, né, Rabi? Não, ainda não. Ainda está um pouco mais na especulação. A gente não sabe quais são os movimentos concretos que são feitos por cada empresa, se tem a contratação de banco de investimento, etc. Mas, pelo que a gente acompanha nas notícias, há uma especulação muito forte. Algo que eu queria salientar é que dentro da BTC a gente pode ter análises diferentes, de certa forma. Então, o Renato Aracaki no BTC News faz uma análise através de um prisma, o Yuri aqui faz uma análise através de outro, até porque as experiências são diferentes. Agora, eu acredito que o que o Yuri comentou aqui tem a ver com risco, né? E o risco, ele pode fazer com que uma fusão dessa, de fato, gere bons frutos, né? A questão é qual a chance disso acontecer e qual a chance de eventualmente dar errado. Aí eu acredito que a gente já teria mais dificuldade de afirmar, né, qual seria essa chance, mas eu gostei do ponto de vista do Yuri sobre a complementaridade dos canais. Fala, Yuri.
Habib, e até completando, né? A gente falou aqui de inúmeras empresas resgatando o caso da Uber. A gente falou que o modelo de negócio tem dificuldades e recentemente anunciou lucro aí na sua operação no trimestre. E você mesmo se reposicionou sobre, olha, eu quero estar errado, né? Quero que dê certo a empresa, mas as nossas análises financeiras, análises de dados, nos promovem determinadas conclusões. Análises por outros primas, aqui pensando na estratégia, pensando na captura de sinergia e numa execução que de fato entregue o resultado, pode ajudar. Nada é impossível, né? A gente torce para que dê certo, a gente não quer o mal de ninguém, pelo contrário, como clientes gostamos das empresas e como analistas aqui de mercado, queremos comentar cases de sucesso, né? Não só cases que deram errado, como vários que a gente comenta por aqui. Boa, Yuri. Eu concordo em partes, concordo que a gente deve torcer pelo sucesso de determinados negócios. A gente falou da Uber, eu ainda tenho algumas restrições sobre o modelo de negócio, mas de fato conseguiu uma lucratividade no trimestre. E eu de fato espero que uma fusão bem-sucedida entre Mobile e Tokstok gere eles consigam fazer algo bom desses canais complementares. Por outro lado, discordo fortemente que a gente nunca quer o mal de determinadas pessoas. Para isso, eu vou trazer a nossa última notícia do dia. E essa notícia aqui, claro, é um tema que está super em voga. Eu peguei do Brasil Journal, mas vocês vão achar em todos os canais. Entre aspas, 2, 3 milhas era um esquema Ponzi, diz o CEO da Decolar. Eu trouxe aqui para o Guilherme comentar, mas depois eu vou querer que o Yuri comente também sobre a notícia, a situação. E aí eu já coloco esse ponto. Eventualmente, algumas pessoas, eu estou incluído dentro dessas pessoas, desejam alguns maus a pessoas que causam problema a outras pessoas, tá? Eu gosto bastante de meditação, gosto bastante desse tipo de atividade, mas eu ainda não estou iluminado, então alguns pensamentos ruins pairam pela minha cabeça. Eu queria saber se pairam pela cabeça do Gui, mas antes disso, uma análise um pouco mais fria e aprofundada sobre o caso 2, 3 milhas. Bora lá, Habib. Bom, essa matéria que saiu aqui no Brasil Journal é uma entrevista feita pelo Pedro Arbex com o Damian Scocking, que é o CEO da Decolar. E aí eu vou analisar isso dividindo em dois momentos, tá? Então, primeiro vamos falar de Decolar, depois a gente fala de 2, 3 milhas. Bom, primeiro sobre a Decolar, né? O Damian comenta sobre a recuperação do mercado de turismo na América Latina, dizendo que os níveis estão perto do pré-pandemia, com a dinâmica de cada país sendo ligeiramente diferente. E aí ele comenta que no Brasil, por exemplo, os voos domésticos já possuem mais passageiros do que no pré-pandemia. É, já a malha de voos internacionais, ela ainda não é a mesma, né? Ou seja, a quantidade de passageiros nos voos internacionais ainda está abaixo do pré-pandemia quando a gente fala de Brasil. Sobre a empresa, ele comenta que ela está num bom momento, que o último trimestre foi o quinto seguido de rentabilidade positiva. A receita está batendo recorde e o Brasil tem crescido mais que os outros países da América Latina. Esse crescimento, ele vem tanto de crescimento de mercado, como de crescimento de market share dentro do mercado. E o CEO avalia que nas últimas 2 semanas, inclusive, isso tem se intensificado com o pedido de recuperação judicial da 123 milhas. Isso aqui me faz lembrar muito do material que a gente utiliza, né, de um conceito que a gente explica lá no GBP, nas aulas de finanças corporativas, que é aquele ciclo de falência da empresa, né? Quando você chega perto do final ali, quando começa a ficar evidente que a empresa não está muito bem das pernas, ela entra num ciclo da morte ali, porque ninguém quer fazer negócio. Ninguém quer comprar da 123 milhas sabendo que provavelmente você não vai viajar. O fornecedor não quer vender para 123 milhas sabendo que provavelmente não vai receber. Só se não quer pôr dinheiro porque a empresa provavelmente vai quebrar. Então, entra com um grande problema ali quando você perde a confiança no negócio. Bom, ainda sobre avenidas de crescimento, né? Da Decolar. Ele fala que, além de querer continuar a crescer no digital, que eu fiquei ali subentendido para mim, que era o principal avenida de crescimento, tá? A Decolar não descarta fazer novas aquisições. Inclusive, eles fizeram 5
na gestão desse CEO, sendo 3 dentro do Brasil, e ele fala: olha, a gente consegue, faz parte dos planos, crescer de maneira inorgânica. Mas além disso, eles têm uma terceira avenida de crescimento, que é a abertura de lojas. Eles estão com um plano de abrir 10 lojas no Brasil, 5 lojas na Argentina, isso já com uma mescla entre lojas próprias e franquias. E ele comenta que, diferente das lojas da CVC, ele não pretende abrir uma infinidade de lojas, 1.000, 2.000 lojas, mas sim ter algumas lojas que tenham uma experiência muito mais inovadora, mais tecnológica, que apoiam o crescimento do online, e ele pretende abrir essas lojas em lugares com uma densidade de clientes maior. Isso aqui me lembrou, inclusive, a Amobile, que a gente acabou de comentar sobre, né? Que abre as lojas físicas como um apoio para o crescimento do online. Bom, aí sobre a 123 milhas, o que o Damian falou? Ele comentou que ficou surpreso em como as autoridades de um país sério como é o Brasil deixaram uma empresa que claramente era um esquema Ponzi, ou seja, uma pirâmide financeira, operar por 2, 3 anos. E ele comenta que isso prejudicou a Decolar, dado que a 123 milhas fazia muito marketing, o que é fácil quando você não pretende entregar o produto, né? Eu não tenho dúvida que para a Decolar ficou muito caro fazer marketing. A gente que está muito envolvido no marketing digital, né, sabe que o Google funciona como um leilão, e se você tem o concorrente bidando alto, encarece para você. E aí eles tinham uma baita verba de marketing, né? Afinal de contas, eles não estavam contando em entregar o produto, né? Essa é a crítica que o Damian faz aqui. Bom, agora falando então sobre 123 milhas, né? Acho que tem muita coisa em volta do business para a gente comentar. Primeiro, o business da 123 milhas, ele atuava de uma maneira diferente para comprar as passagens, os hotéis, para comprar o produto que eles vendiam, né? Porque a 123 milhas é uma agência de turismo, então ela está no meio do caminho entre o cliente que quer viajar e as empresas aéreas, as empresas de hotéis. O que eles faziam? Em vez de eles comprarem direto no cash, no dinheiro das empresas aéreas e de hotéis, eles compravam com milhas dessas empresas, e a ideia era do quê? Que eles conseguiam comprar as milhas e daí com as milhas comprar as passagens, e fazer essas duas transações seria mais barato do que eles comprarem direto no dinheiro. Até aqui tudo bem, tá? Isso é algo que realmente acontece. Você consegue comprar a milha mais barato. Acho que no começo tinha um pitch, né? Uma ideia, uma proposta muito voltado para, tem pessoas que estão com milhas a vencer, que não estão utilizando as suas milhas, a gente compra essas milhas delas e aí depois a gente utiliza para comprar passagens e vender. Acho que isso cresceu muito ao longo do tempo, e tem as pessoas que geram milhas e que vendem as milhas para Hot Milhas, no caso, que é a empresa do grupo da 123 Milhas, que fazia essa comercialização de milhas. Essas pessoas muitas vezes estão comprando milha para revender, né? Então, tem aqui um problema. Tem algo parecido com uma 99, né? Assim, é uma empresa que está fazendo intermediação com várias pequenas pessoas que estão fazendo negócio. Essa quebra, inclusive, a gente vai ver aqui os números, é uma multidão de pessoas que são lesadas, né, com a quebra da 123 milhas. Bom, cabe fazer um parênteses aqui, o comércio de milhas, ele não é regulado no Brasil, e ele vai contra o regulamento das empresas de programa de pontos, né? O Latam, o Smiles, a Azul, eles colocam lá no seu regulamento que você não pode vender as milhas. O fato disso estar no regulamento não faz com que a venda de milhas seja ilegal. Você compra a milha, assim, tem toda uma tese jurídica de que você pode vender as suas milhas apesar disso ser contra o regulamento. Bom, qual que é o problema? A 123 milhas vendia pacotes para viagens que iam acontecer para mais de um ano, assim como a Urb faz. Tá? Urb que, by the way, continua vivendo com a ajuda de aparelhos, mas continua viva, né? Se você entra hoje no site de qualquer empresa aérea, você quer comprar um voo para 2025, você não vai achar. As empresas aéreas, elas liberam as passagens para venda cerca de 10, 12 meses de antecedência. Então, quando uma agência de viagens vende um pacote que contém aéreo e que vai ser usufruído para daqui a mais de 12 meses, não tem como ela saber se ela vai ganhar dinheiro nesse pacote. Ela não sabe quanto que a passagem vai custar. Ela não comprou a passagem ainda. No mercado financeiro tem um termo que a gente chama que é operar vendido, né? Você ganha dinheiro
quando o preço da ação cai, perde quando ele sobe. E aqui a 123 Milhas e a Urbi, elas operam vendidos nesse pacote, né? Ela não sabe se ele vai ser rentável e ela torce para o preço das passagens não subir. O que acontece? Obviamente, o preço da passagem subiu. Tanto para quem compra no dinheiro, quanto inclusive para quem resgata a passagem utilizando milha. E aí, com o preço da passagem subindo, a receita, ela já vendeu o pacote faz tempo, então a receita dela não subiu, o custo subiu, ela ficou no prejuízo. Se ela estava dando prejuízo, por que que ela não quebrou antes? Por que que ela conseguiu sobreviver tanto tempo, inclusive pintando todos os aeroportos de 1, 2, 3 milhas, né? Porque apesar de dar prejuízo, a 1, 2, 3 milhas recebia dos clientes antes de pagar os vendedores de milhas. Ela fomenta o pagamento em Pix quando ela faz a venda, ou seja, à vista ela vai receber. Enquanto isso, ela está pagando a galera que vende milha para ela em 90, 120, 150 dias. Ela conseguiu esticar muito o prazo dela com fornecedores, justamente por não pagar direto no dinheiro a Latam, mas sim por pagar esse monte de gente que vendia milha para ela. Essa engenharia financeira, ela foi ótima para a empresa, e com isso, a 1, 2, 3 Milhas conseguiu algo que a gente chama de ciclo de conversão de caixa invertido, que a gente também estuda lá nas aulas de finanças corporativas. O que significa isso? Significa que ela recebe o dinheiro antes de pagar. E enquanto ela está crescendo, isso acaba gerando caixa para a empresa. Ela está recebendo antes de pagar, ela está cada vez recebendo mais antes de pagar. O problema é que uma hora ela tem que pagar. E não adianta engenharia financeira nenhuma que vai salvar o negócio se ele está dando consistentemente prejuízo. Se isso acontece, ele vai precisar de aporte de capital externo. No caso da 1, 2, 3 Milhas, até o momento, esse aporte de capital externo está vindo dos milhares de fornecedores que estão ficando na mão. Eu peguei a lista de credores da 1, 2, 3 Milhas que eles apresentaram na recuperação judicial. Acho que foi o maior documento que eu já abri no meu computador aqui. É um PDF com mais de 1.500 páginas e que tem mais de 700 mil nomes de pessoas para quem a 1, 2, 3 Milhas está devendo. Valores desde. Logo no começo aparece lá o Google com cerca de 6 milhões que eles estão devendo, e tem, de novo, 700 mil pessoas que em 1, 2, 3 Milhas está devendo valores como 5, 10, 15, 20, 50, 100 mil reais. Para mim, isso daqui é criminoso e eu espero que a justiça funcione e atue de maneira a ressarcir ao máximo essa enorme população de pessoas lesadas por uma empresa que atua de maneira criminosa. Quem sabe, de quebra, a gente não vai ter também uma regulação no mercado de pontos e milhas aqui, trazendo mais segurança para quem atua nele. E eu, assim, honestamente, tá rolando aí, inclusive, o CEO, o sócio, foi na CPI das pirâmides financeiras, né? Eu tô para ver essa entrevista aqui no YouTube, para ver o que ele falou lá de pataquada. Mas, assim, tô torcendo para essa RJ chegar no patrimônio pessoal deles, para diminuir o prejuízo dessas mais de 700 mil pessoas, que é um absurdo isso aqui. Diz aí, Yuri. Cara, há um ano atrás, até comentei com vocês aqui antes no nosso alinhamento, eu viajo muito, né? Eu pego muitos voos por semana, conheço muitos aeroportos no Brasil, principalmente. E há um ano atrás, cerca de um ano atrás, eu estava no aeroporto de Congonhas e eu tive que atravessar o aeroporto inteiro, Gui, do portão 1 lá, da entrada, até o portão 20, sei lá. E aí, todo o Finger, né, que é o portão de embarque até te levar para o avião, aquela plataforma chama Finger, todos os Fingers, aquele corredor, adesivado com propaganda da 1, 2, 3 Milhas. Bom, eu já tentei fazer propaganda em aeroportos, eu nunca consegui calcular um retorno adequado sobre este investimento. É muito caro, apesar do fluxo de pessoas e tá sua marca bem exposta ali. Mas se você pensar que eles adesivaram todos os fingers do aeroporto, um dos aeroportos mais movimentados do Brasil, eles não gastaram centenas de milhares de reais, eles gastaram centenas de milhões de reais para fazer propagandas tais quais essa e alavancar o movimento piramidal. E aí, na semana seguinte, eu fui a Guarulhos, no Nacional, no Terminal 2, no Terminal 3, no Internacional, e a mesma coisa. Eu falei, gente do céu, da onde está saindo tanto dinheiro? Descobrimos, Gui. Então, é desesperador ver isso, é uma ação de fato criminal. Até o Demian aí da Decolar posicionou como algo a mais do que está sendo veiculado no mercado, né? Caracterizou como um crime mais crítico.
crimes são sempre crimes, né? Mas tem os menos críticos e os mais críticos. Então, assim, eu como hoje operador do turismo, não quero empresas que causam esse impacto dessa maneira e que não construam negócios que respeitem as pessoas e as regras dos business, né? Porque dá prejuízo constantemente, comprar algo que não existe. Poxa, e aí complementando, né? Por que que as companhias aéreas não emitem passagens ou não disponibilizam passagens para além de 12 meses, né? Geralmente, 10 meses, 12 meses antes do período que são lançados esses pacotes. Porque as variáveis dos seus custos são muito voláteis, tal qual o petróleo, que é o monopólio da OPEP. Então, você tem que ir lá negociar com os árabes o preço do petróleo internacional para poder saber quanto vai custar a sua passagem, né? O maior ofensor de um PNL de companhia aérea é o combustível, né? Um dos maiores. Então, se ele é muito volátil, eu não consigo estimar quanto o petróleo vai valer daqui 3 anos. Óbvio que a gente pode fazer estudos, estimativas, mas certeza a gente não tem de nada para se garantir, para melhorar o controle dos financials das companhias aéreas, elas se seguram nisso. E aí a 1, 2, 3 milhas vai e anuncia pacotes de viagens para daqui 2, 3 anos. É o ciclo de conversão de caixa invertido, usado da maneira da maneira pior possível, não beneficiando o cliente, sim, onerando ele e agindo de má fé, né, Gui? Exatamente. Cara, acho que tem um parênteses até, né? Falando agora, entrando sobre os operadores de turismo, né? Como a própria Decolar, tem um GMV aqui, né? Tem um volume de vendas que vai ser capturado pelos concorrentes. Tem viagens que iam ser feitas de qualquer jeito, e que aí, em vez de eu pagar R$ 2.000 na Decolar, ia lá e pagava R$ 1.500, R$ 1.200 na 1, 2, 3 milhas. Então, elas vão se beneficiar, como o CEO aqui já falou que está se beneficiando. Mas tem um GMV que vai sumir, que vai pro lixo, que ninguém vai capturar. Porque a passagem daqui para Nova York por R$ 700, por R$ 800.000, é um GMV que não existe, é um GMV fabricado para essa empresa que não tinha um business model que parava de pé, né? Então, assim, também cabe olhar com um otimismo cauteloso, assim, os concorrentes que vão se aproveitar desse momento, mas não é todo o volume de vendas da 1, 2, 3 milhas que vai passar para eles, porque tem um monte de volume de vendas que vai deixar de existir, né? Quem estava fazendo 7 dias na Europa por R$ 2.000 não vai fazer agora por 10, né? Simplesmente não vai. Pois é, eu vou finalizar colocando uma breve opinião pessoal, né? Enfim, acompanhei junto com a análise de vocês o caso do 1, 2, 3 milhas, a quantidade de credores, as dificuldades e a corrupção existente dentro desse processo. Agora é o seguinte, eu não sou um grande crente da ideia de que punições severas ajudam a mitigar ações por outras pessoas. Então, acredito que a ideia de reduzir esse tipo de atividade fraudulenta ou criminosa vem através de ferramentas de controle, através de ambientes mais saudáveis de negócios, de fiscalização, dentre outras ações de inteligência. Mas a punição ela serve para algo, não para desestimular, talvez, a ação através de outros, mas para impedir que aquela pessoa, muitas vezes irreparável, consiga fazer mais mal novamente. E o que a gente observa em pirâmides financeiras, não necessariamente na 1, 2, 3 milhas, mas o Gui comentou sobre a CPI das pirâmides financeiras. Eu já acompanhei um pouco desse mercado, eu gosto de me aprofundar um pouco, e o que a gente observa é que criadores de pirâmides no passado, quando essa pirâmide desmorona, esses criadores criam novas pirâmides com novos produtos, e a gente vê isso recorrentemente. Acontece que essa pessoa precisa ser parada, isso é muito importante. E é muito frustrante quando a gente observa que determinadas ações corporativas não são responsabilizadas pelos sócios, como o Gui tinha comentado. Então é importante que os sócios sejam responsabilizados, punidos e impedidos de repetir determinadas ações. Aqui a gente está falando não só de cadeia, que muitas vezes é o caso ou necessário, mas impedir, por exemplo, trabalhar com crédito,
bloqueios de recursos, bloqueios fiscais, bancários, etc., para que essa pessoa não tenha possibilidade de repetir aquilo, né? Então, não necessariamente evitar com que novas pessoas cometam atos fraudulentos, mas que aquela mesma pessoa evite realizar aquilo novamente. E a gente vê isso com frequência. Então, eu torço para que isso seja investigado, para que isso realmente seja, tenha algum tipo de consequência judicial, né, dentro da justiça, e principalmente que essas pessoas que lesaram os 700 mil credores, muito provavelmente sejam impedidas de cometer esse tipo de coisa de novo da forma mais severa possível, né, para que isso de fato não aconteça. Enfim, essa é uma opinião pessoal, tá, pessoal? Então acho que vale a pena só para colocar aqui esse ponto, porque de fato é muito frustrante quando os responsáveis, e CNPJ é uma ficção, já diria Yuval Harari lá no Sapiens, né? Então CNPJ não tem responsabilidade, né? Não tem alguém que possa ser de fato responsabilizado, então precisa ir para quem criou aquele CNPJ, para quem é dono daquele CNPJ. Enfim, com isso eu termino aqui minha intervenção e eu vou pedir aí se alguém tiver algum comentário final para fazer e para mandar a sua despedida aqui para o nosso público. Yuri, de novo, obrigado pelas análises e pela participação aqui no BTC Journal. Obrigado, Habib, obrigado, Goraieb, obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui. E foi um prazer dividir essa bancada e fazer essas análises aqui. Eu sou um dos credores da 123 Milhas. 123 Milhas, por favor, me pague. Estou aguardando ansiosamente os valores caírem na minha conta. Tenho baixa expectativa, mas tenha respeito pelos seus clientes. Pois é, eu não espero respeito de determinados agentes, mas eu torço muito para que você tenha seus valores pagos, Yuri. Talvez demore um pouquinho, de fato, talvez a justiça tenha que atuar. Enfim, quem sabe eles chegam daqui a uns 50 anos reajustados para você. Tomara. Vamos lá, Gui, muito obrigado de novo pela participação. Muito bom, pessoal. Essas semanas aí foram com reviravoltas. Também tô nessa lista aí, puto com o pessoal do 123 Milhas. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. E bora lá, bom feriado aí, quer dizer, meio de feriadão pra turma, bom final de semana, né? Pois é, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela participação, pela paciência de acompanhar a gente até agora. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Aproveite bastante o restinho de feriado e nos vemos na semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.